estar participando dessa história que nós estamos concretizando aqui. Quero agradecer a cada um que tirou um tempo, né, para aprender um pouco mais. Inclusive, nós vamos falar um pouco mais dessa busca de conhecimento e hoje vocês fazem parte dessa parte seleta da população que está buscando cada vez mais conhecimento para sair dessa crise que nós estamos vivendo de uma forma mais, como posso dizer, de excelência. Então, quero agradecer cada um de coração, doutor Renato, doutor César, doutor Aleph, Ragélia, Francinilde, doutora Juliana, Douglas, Valderli, Janderson, Josiane, Ana Cláudia e Débora. Todos que estão aqui, muitos, ainda está faltando alguns, mas vão entrando no decorrer da aula e muitos sempre assistem depois às aulas, tá bom? E hoje nós vamos dar continuação na nossa primeira aula. Nós falamos sobre rapport, nós falamos sobre ancoragem, estados emocionais, então calibragem, nós falamos das partes primordiais da programação neurolinguística, o básico que nós necessitamos ter em nossas mentes para nós conseguirmos ter um desempenho maior na nossa profissão, na nossa vida pessoal. Então hoje eu trouxe mais algumas habilidades onde nós temos que instalar em nossas mentes. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos sobre a PNL na nossa primeira aula? Que a PNL é um espelhamento de excelência. Então você vai ter que se espelhar em coisas boas, você vai ter que instalar esses aplicativos que vão automatizar a sua progressão, tá bom? E hoje, deixa eu compartilhar logo aqui a nossa tela com o nosso slide do dia. Só um minutinho. Pronto. E hoje, no decorrer, quando nós finalizamos a nossa aula na quinta-feira, né, a PNL é um assunto muito amplo, muito gigantesco. Então, fiquei pensando o que eu posso trazer para os meus amigos que vão tocar eles de uma forma que vai progredir ainda mais na profissão deles. Na profissão, na vida social. E eu estudo muito essas partes de desenvolvimento humano. Eu pensei nessa teoria que se chama chá. Por isso que quando eu mandei o áudio, né, no nosso grupo que nós temos no Telegram, eu falei, gente, hoje eu vou falar sobre o chá, da importância do chá, né? O que significa o chá? Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Nós amamos chá, né? Então o chá é essencial para o nosso desenvolvimento. E esse chá tem pitadas de conhecimento, pitadas de habilidade e pitadas de atitude. Então essas três skills, essas três habilidades são essenciais para o nosso desenvolvimento. Mas você me pergunta, Kleber, mas como é que eu vou desenvolver essas habilidades? Como eu posso progredir, crescer? Porque não é fácil, nem todo mundo gosta de chá e nem tudo que como eu posso dizer, que é bom faz bem para a gente. Perfeito, você teve um raciocínio excelente. Mas esse chá, às vezes ele é ruim, porque nós vamos ter que vencer a procrastinação. Boa noite, doutora. Só um minutinho. Perfeitamente. Nós vamos ter que vencer a procrastinação, nós vamos ter que criar habilidades, mas para isso nós vamos ter que ter muita atitude. Então, resolvi trazer o chá. E para nós conseguirmos alcançar o chá, nós vamos ter que ter na nossa mente 10 características para nós conseguirmos chegar ao chá, tá bom? Vamos lá para o nosso segundo slide. Terceiro slide, na verdade. A nossa primeira característica eu coloquei invista no que você faz bem. É essencial a gente se conhecer para nós entendermos o que nós somos bons, o que você faz de melhor, o que você é excelente. Então, esse primeiro tópico é essencial você reconhecer a habilidade mais forte que você tem. Por exemplo, você pode ser um grande orador, você pode ser aquela pessoa que tem o dom de organizar. Não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que são contratadas só para organizar a empresa. Tem pessoas que são contratadas só para
tratar da parte oratória de determinadas pessoas da empresa. Então, o que você é bom? Qual é a sua melhor habilidade? Eu coloquei aí, nosso primeiro tópico, melhor do que ser mais ou menos em 20 coisas, é ser surreal em uma ou duas ou três skills. Skills, gente, são habilidades, tá? Então, não adianta você querer abraçar o mundo, querer colocar na sua mente, eu tenho 20, 30 habilidades, eu sou isso, eu sou aquilo, porque não vai dar certo. Porque a partir do momento que você não tem foco em nada, você tem foco em diversas coisas, você sempre vai ser mediano, sempre vai ser mais ou menos, sempre vai ser o 7, mas nunca o 10. Então, a partir do momento que você reduz essas habilidades, uma, duas ou três no máximo, você vai sempre ter a excelência, você vai ser ótimo naquilo que você faz, porque é, você vai criar autoridade naquele determinado assunto, tá bom? Então, busque conhecer as suas habilidades. O que eu faço de bom? Qual é a melhor coisa que eu tenho em mim? Eu gosto de falar bem, eu gosto de organizar, eu sou uma pessoa que eu gosto de digitar, pesquisar. No meu escritório, somos 3 sócios, então cada um tem uma habilidade. Eu sou a parte mais, eu sou o cara que executa. No mercado tem um termo chamado os hunters, né, que são os caçadores, e os farmers, que são as pessoas que organizam, cuidam ali da sua fazenda, cuidam da parte interna do escritório. Eu não tenho capacidade de estar gerenciando o financeiro, então já tenho um sócio para isso. Eu não tenho parte de estar consultando processos, fazendo análise. O que eu faço? Eu sou caçador. Geralmente, se vocês perguntarem por mim, eu estou na rua, eu estou buscando contratos. Então, cada um tem a sua habilidade. Então, busque conhecer isso, que com certeza você vai ter um diferencial e você vai se sobressair. Ah, Kleber, mas eu não sou advogado ainda. Eu sou um estudante que eu quero entrar, já estou me formando, eu quero entrar na série do direito tributário. Perfeito. Você já vai entrar no direito tributário com conhecimento do que você é bom. Ah, eu gosto de execução. Então você já vai se destacar nessa habilidade. Você tem é, essa ânsia de execução fiscal. Nem todos gostam. Então eu gosto de ISS. Tem pessoas que trabalham só em ISS, ICMS. Então são habilidades, são coisas que você se dá bem, que você tem o dom de tratar aquilo, tá bom? Então busque conhecer qual é a sua habilidade, o que você gosta de fazer, porque não adianta você ser bom na oratória, mas você está investindo, sei lá, em uma outra habilidade que você tem um percentual zero de crescimento. Então, quando você busca desenvolver uma habilidade que você não tem tanta Será afinidade, que eu vou aparecer? Vai aparecer. Tá aí, cadê o não tem microfone? tanta afinidade, acho que tem os microfones abertos. Pronto. Então, se você buscar desenvolver uma habilidade que você não tem tanta afinidade, você vai chegar numa média 7, por exemplo. Mas se você buscar implementar mais conhecimento na habilidade que você já tem afinidade, você vai ser 10, 15, 20, você vai ser excelente naquilo e você vai se destacar naquilo. Então, o mercado vai olhar com você de uma forma diferente. Eu falo isso porque todas as habilidades que estão aqui, eu passei por isso. Eu contei um pouco da minha história na nossa primeira aula e eu sofri um pouquinho, mas por conta desses pensamentos, dessas habilidades, dessas skills, de sempre querer vencer, eu coloquei tudo no papel. Isso aqui vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Nossa segunda característica para você alcançar o chá. Dialogar antes de prospectar. Só um lembrete. Essas características que eu estou falando aqui para vocês servem tanto para o nosso crescimento pessoal quanto para o seu crescimento, para o crescimento da sua empresa, para o crescimento do seu escritório, tá bom? Porque tem algumas coisas aqui que são bem específicas para você e outras servem para o seu negócio, tá bom? Porque a PNL nós temos que ter em mente que a PNL é o
buscar a excelência, espelhamento, coisas boas, tá bom? Vamos lá. Segunda característica, dialogar antes de prospectar. Isso é um erro muito comum. Hoje no mercado há uma frase que é essencial. Tudo que você for fazer, seja lá você advogado, seja lá você empresário do ramo da tecnologia, sei lá, do alimentício, tudo que você for fazer, você tem que fazer com o seu cliente, não para o cliente. Para o cliente, isso daí ficou lá no 3.0 ainda, 2.0 do marketing. Hoje você tem que fazer com o seu cliente. Então, como é que você vai conseguir dialogar antes de prospectar? Por meio das redes sociais, por meio de perguntas, conversar com seus amigos, o que eles estão necessitando, porque não adianta você querer empreender em uma área que, no momento, ainda não é uma área, como posso dizer, em ascensão. Hoje está muito na moda planejamento tributário, execução, enquadramento, melhor enquadramento que aquela empresa está necessitando, se ela quer ser lucro presumido, lucro real. Então, há esse planejamento. Então, são coisas que as empresas estão necessitando. Você conhece aqueles anseios que elas estão necessitando. Entregar valor, não adianta você querer buscar conhecimento, assuntos que não vão trazer nada para o seu cliente. Não vão trazer nada. O que eu fiz nessa minha trajetória? Qual é o pulo do gato que eu sempre faço com meus clientes? Reduzir tributos. Reduzir tributos. Você pode chegar lá para o seu cliente, a teoria tal é X, não sei o que, o Supremo conseguiu. Um exemplo, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O seu cliente não entende nada. Mas se você falar para ele, fulano, eu vou conseguir reduzir isso aqui da sua empresa, ainda você vai ter direito de restituir os últimos 5 anos. Tocou na ferida do empresário. O que você fez? Você dialogou, você pesquisou, você conversou. E geralmente o empresário quer reduzir tributos. Ele não quer estar pagando tributos. E muitos estão pagando indevidamente. Então, quando vocês forem fazer uma proposta, quando vocês forem prospectar cliente, converse. Conheça os anseios do seu cliente. Na área tributária, geralmente, é reduzir tributos. Então, conheça bem aquela empresa. Veja se ela tem incentivos, tá bom? E crie empatia pelo cliente. Conversamos sobre isso na nossa primeira aula. Empatia. Seja uma pessoa... eu vou falar isso mais no final, mas você tem que se adaptar. Cada cliente tem um perfil. Tá bom? Mas eu já falei isso na primeira aula, mas eu vou reforçar isso no último slide. E aqui finalizamos nosso segundo tópico. Terceiro. Isso daqui, para mim, autodidata implacável, né? Isso, para mim, é essencial. Voltando lá na minha história novamente. 2012, eu não tinha... A internet ainda não era essa moda que está hoje em dia. Não tem... A gente já tinha acesso a algumas coisas, mas não tão de forma fácil, de forma gratuita. Era muito difícil ter live. Hoje em dia, você entra no Instagram, parece uma TV. Você escolhe a live que você quer assistir. Hoje eu não quero tributário, hoje eu quero consumidor. 24 horas está tendo live hoje em dia. Então, o que é ser autodidata? Você buscar conhecimento. Você não está esperando estar dentro de uma sala de aula para você ter um certificado. Hoje, o profissional, aconteceu uma situação inusitada no escritório. Uma pessoa foi no escritório porque eu paguei a faculdade, não sei o quê, e ela vai ser EAD, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu perguntei, mas ela deu a opção para você ser EAD e tudo mais? Aí ela, sim, deu, mas eu não quero, eu não consigo me adaptar a isso. Aí eu fiquei pensando, caramba, não tem como a gente resolver a situação. Porque se a pessoa não consegue se adaptar ao novo, ela vai ficar para trás.
E não adianta eu entrar com uma ação onde é um mero capricho da pessoa que ela não quer pagar aquilo porque é AD. Ela vai querer esperar chegar 2021, quiçá 2022, porque a gente não sabe quando é que vai terminar a pandemia. A gente não sabe. Todo mundo fala que o pico vai chegar aqui tanto tempo, 2021 vai ser um ano, mas a gente não sabe quando é que vai terminar. Há estudos que falam que vai ser 2, 3 anos que de terminar, conseguir uma vacina para a gente finalizar esse vírus. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você não está se adaptando, não está buscando conhecimento, principalmente agora, você vai ficar para trás. Porque as pessoas que estão pagando EAD, estão buscando conhecimento agora, 2020, quando chegar em 2021, ela já vai estar atualizada, ela não vai precisar estar mais estudando o que estudou em 2020. Ela já vai estar buscando conhecimento de 2022. É que nem comprar o carro, ano 2018, 2019. Então você tem que ser autodidata, você tem que se adaptar, buscar conhecimento sozinho. E tem um livro, gente, um livro, até coloquei aí já dando spoiler, né? Que tudo que você quiser tem lá. É o Google. É o maior livro que a gente tem, onde você, se você quiser aprender a cozinhar, se você quer aprender a ser um advogado, se você quer estudar para a OAB, tudo tem no Google. Tudo. Tudo. Acho muito difícil encontrar alguma coisa que não tem no Google. Então, você tem que ter essa resiliência, ser autodidata, buscar conhecimento. Não existe ex-aluno hoje em dia. Você tem que estar se reinventando diariamente, diariamente, diariamente. E o Google tem diversas ferramentas. Isso daqui eu vou falar um pouco mais aprofundado na nossa aula de marketing. Google Trends, Google Patterns. Então, por aí vai. Há diversas ferramentas. O que falta hoje em dia é a gente querer crescer na vida. Essa é a verdade. A gente procrastina muito, muito. Ai, eu tô com preguiça, ai, eu tô não sei o quê, eu tô cansado, deixa para outra semana. Então isso atrapalha a gente. Hoje não tem mais desculpas para você não buscar conhecimento. E hoje eu estou muito feliz porque aqui tem um grupo seleto onde está buscando esse conhecimento, querer aprender mais, é autodidata, está investindo. Então fico muito feliz por isso, porque vocês já estão, vocês podem ir até riscando essa listinha aí, porque vocês se enquadram nisso. No tópico 3, no tópico 2, no tópico 1, porque vocês já estão buscando esse desenvolvimento, se adequar ao novo mercado. Então, tópico 3, autodidata implacável. Então, busque conhecimento. Não fique esperando chegar numa sala de aula para você ter um certificado. Só para finalizar esse tópico 3, tem uma frase que eu amo de coração. O currículo mostra quem você foi, o conteúdo mostra quem você é. Então, se você tem conhecimento hoje em dia, você tem tudo. Inclusive, vou dar um exemplo para vocês. Tem um rapaz que ele é gamer, né? Ele joga simulador de Fórmula 1. Ele nunca jogou, nunca pegou numa Ferrari de verdade. Só que ele era tão bom, que ele ficava número 1 nesses rankings online, né? Que ele foi contratado pela Mercedes ou McLaren, eu não lembro agora, para ensinar pilotos a utilizarem os carros, para ensinar, para dirigir os carros com uma nova modalidade, uma coisa bem específica deles lá. O que eu quero dizer com isso? Autoconhecimento. O cara nunca pegou numa Ferrari de verdade, mas está ensinando um piloto que dirige todo dia uma Ferrari e tudo mais. Então isso é forte. Autoconhecimento. Tá bom? Finalizamos aqui o autoconhecimento. Quarto, consciência digital. Consciência digital, hoje não tem mais, como posso dizer, não tem mais empresas que não sejam digitais. E a empresa que ainda não é digital, ela vai ter que se transformar em uma empresa digital. E você que ainda não é digital, você vai ter que se tornar uma pessoa digital. Porque se você não for digital, você vai ficar para trás. Então, coloquei, o ser humano ele é analógico. Então, isso, justamente, Marcos, na sociedade da informação.
Consciência digital. Então, você tem que criar essa consciência digital. Hoje, tudo está praticamente digitalizado. Então, encare o digital como uma próxima matemática. Perdão, gente, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, hein? Eu estou com a garganta seca. Pronto. Então, seja analógico. Então, a partir do momento que você... nós estamos offline, tá? Então, a partir do momento que você complementa o nosso conhecimento com o online, isso daí é uma ferramenta que vai nos deixar simplesmente, praticamente inabaláveis. Porque hoje nós desafiamos o mundo por detrás de uma tela de computador. Hoje a gente realiza audiências pelo WhatsApp. Minha primeira audiência foi pelo WhatsApp, eu achei incrível aquilo. Tem acordo? Não, tal, não sei o que, já estava no termo. Nossa, que praticidade, a gente está indo para o fórum. Então, há pessoas que ainda não se adequaram a essa consciência digital, buscar conhecer. Não, eu não estou dizendo aqui para você se formar em ciência da computação, em TI e tal, não. Você tem que conhecer o básico. Conhecer simplesmente o básico para a gente se manter, saber o que está acontecendo. As coisas mais aprofundadas, aí, se você tiver interesse, você faz uma formação, mas você tem que ter o pensamento básico. Implementar o online em você, que é offline, tá bom? Objetividade. Gente, deixa eu só perguntar, tudo ok? Deixa eu só ver aqui o bate-papo rapidinho. Marcos, tem material sim, vai ser enviado depois da aula, tá bom? Justamente. Vamos lá, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Você pode perguntar aqui que eu respondo. Quinto, objetividade. O simples convence. Deixa eu só colocar aqui. O simples convence. Hoje nós temos que ter atitude. Muitas pessoas ainda, isso já pega até um pouquinho da consciência digital ainda, estão paradas no tempo. Inclusive, eu até coloquei, o tempo é um luxo que hoje nossa geração não tem. A gente tem que tomar atitude da noite para o dia. Então, por exemplo, eu sou empresário. Além da seara da advocacia, eu tenho alguns empreendimentos fora do direito. Então, eu tive que me adaptar muito rápido. Por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha no ramo alimentício, então tive que se reestruturar da noite para o dia. Não só eu, mas toda a minha equipe que está ali me ajudando. Então, essas atitudes são essenciais para a gente. Não adianta você estar querendo chegar na perfeição, porque a perfeição nunca vai chegar. E se chegar algum dia, já vai estar desatualizada. Então, você tem que tomar decisões rápidas, conscientes, lógico, né? Porque se você demorar muito, você vai deixar passar. Então, o simples convence. E tempo a gente não tem. Então, busque se adaptar a isso. Seja objetivo. Planeje na prática e não no papel. Isso é essencial. Gente, a minha vida foi baseada em cada atitude, assim, geralmente, teve algumas atitudes que eu fui mais pela emoção, mas deu certo. Mas deu certo porque eu acreditava nesse sonho. Então, seja movido por essa emoção também, porque se a gente pensar muito, a gente não executa praticamente nada, a gente fica com medo, a gente acha que nada vai dar certo, e principalmente agora na fase de pandemia. Então, seja objetivo. Simples convence. Quinto, deixa eu só passar aqui o próximo slide. Sexto, na verdade. Essa aqui é principalmente para nós advogados, né? Aí voltei aqui. Sempre pense como captar a atenção da sua audiência.
a audiência do seu cliente, da sua persona. Hoje em dia, nossas vidas, elas passam em torno de segundos na timeline do celular da outra pessoa. Pega você no Instagram. Você vai lá no Stories, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Quando tem alguma coisa que chama a sua atenção, você para. Você segura ali por uns 3, 4 segundos. Você olhou, passa. Então, é essencial você chamar a atenção do seu cliente. Buscar ter essa empatia, buscar conteúdos, buscar falas, vídeos. Então, isso está intrinsecamente ligado à PNL. O que a gente estava conversando na nossa primeira aula? Conexão, rapport. O rapport está dentro disso. Você criar conexão. E a conexão não é só aquela conexão física. É a conexão visual. É a conexão em um vídeo. A forma que você fala. Então, busque chamar a atenção do seu cliente. Hoje, a moeda principal do mercado, inclusive, não sei se vocês sabem, qual é a moeda principal do mercado hoje em dia. Aí muitos vão falar, não é o dólar, não é o euro, é o Bitcoin. Não, não é nenhuma dessas. A moeda principal das empresas hoje em dia é o conteúdo. É o que você está proporcionando para o seu cliente. Já pega um pouquinho do primeiro tópico. Você oferecer. A Rose, justamente. Só responder aqui a Rose. Justamente, as pessoas não são muito fãs das redes sociais, então a gente tem que se adaptar a isso perfeitamente. Perfeitamente. Vamos lá. Então, sempre pense como adaptar, chamar a atenção da sua audiência. Conteúdo, coisas importantes, essenciais, seja o que você for fazer. Qual é a empresa que você tem? Ah, Kleber, mas eu sou um concurseiro. Eu não necessito estar na rede social. Necessita sim. Por quê? Ou você é um funcionário público. Se você tiver um engajamento nas redes sociais, se você aparecer cada vez mais, você pode ser chamado para assumir um cargo de confiança, subir um degrau a mais onde você trabalha. Como é que as pessoas vão perceber isso? Pelo seu conteúdo mental, pelo que você está propagando nas redes sociais. Então, não adianta você pensar que porque você tem determinada profissão que você não vai precisar estar nas redes sociais. Então, conteúdo é a nova moeda do mercado. Sétimo. Saiba usar as redes sociais. Esse tópico aqui, eu já estou dando um spoiler para vocês, mas na nossa aula de marketing eu vou tratar isso aqui tintim por tintim, tá bom? Vou tratar de na verdade, das principais ferramentas das redes sociais. Instagram, LinkedIn, eu tenho uma aula só de LinkedIn, então vou tratar isso mais aprofundado na nossa aula de marketing, eu acho que é dia 16 agora. Mas, já de antemão, saiba usar as redes sociais. Muita gente falha por não saber a dinâmica da rede social. Falha por não conhecer qual é o público que está no Instagram, qual é o público que está no LinkedIn, no TikTok. Hoje em dia é um erro muito formal, né? Vou dizer formal, porque as pessoas acham que o TikTok foi feito para jovens estar fazendo dancinhas na frente do celular. Mas não, hoje o TikTok ele se tornou uma ferramenta, inclusive uma das mais poderosas, que está competindo ali com o Zoom, né? Hoje vale bilhões já, essas 10 empresas. As grandes empresas estão no TikTok. Estão vendo o que você está fazendo, estão divulgando o conteúdo delas. Então, é uma forma também de você se divulgar, de você prospectar. Então, conheça cada rede social. Existem cursos específicos para cada rede social, porque há públicos do Instagram, há públicos do LinkedIn, do Facebook. Por exemplo, se você for fazer
uma postagem no Instagram. Você pode usar o mesmo conteúdo no Facebook, mas a forma que você vai transmitir essa mensagem são com palavras diferentes. Então, cada ferramenta dessas redes sociais é essencial você conhecer, tá bom? E esse sétimo nós vamos tratar mais aprofundado no nosso aula de marketing dia 16 agora. Oitavo, invista na sua marca pessoal. Isso aqui está muito ligado, né, ao brand, né? Hoje em dia, investir na nossa marca. Mas investir na nossa marca não é só você estar 24 horas nas redes sociais, não é estar aparecendo em lives e tudo mais. Investir na sua marca significa o quê? O que vocês estão fazendo agora? Investindo em conhecimento. Vocês pagaram para ter conhecimento. Então, isso é um investimento. Vocês estão investindo na marca de vocês. Quais são as marcas que eu tenho hoje aqui? Marcos André, Josiane Gomes, Luciana. Vocês são marcas. Então, sejam reconhecidos pelo trabalho de vocês. Sejam conhecidos pelo nome e sobrenome. O que acontece no mercado? Fulana do escritório tal. Fulana do escritório X. Então, não sejam reconhecidos assim. Se vocês tiverem essa impressão, tem algo de errado. Porque a partir do momento que você se desvincular dessa empresa, você vai sumir. Então, vocês têm que criar a sua própria marca. Aqui, Juliana Manciola é uma marca. Então, crie a sua marca, seja conhecido pelo seu conteúdo, pelo nome e sobrenome. Então, tenha essa perspicácia de analisar. Se você está sendo conhecido pelo seu nome em uma empresa, tem algo de errado. Então, invista na sua marca, invista em conhecimento, invista em aulas, em cursos, programação neurolinguística mais aprofundada, oratória. Nós vamos ter cursos de oratória aqui. Então, essas aulas foram baseadas para a gente ter um desenvolvimento excelente. Eu tenho certeza que quando finalizar esse curso aqui, vocês vão buscar mais conhecimento aprofundado. Mas vocês já vão ter um norte do que procurar. Poxa, naquele dia, o Dr. Aleph na oratória falou isso, então eu vou buscar isso aqui. O Dr. Kleber falou isso naquela aula, então eu vou buscar isso aqui. Eu me reconheci, eu sei quais são os meus erros, o que eu tenho que melhorar. Então, invista na sua marca pessoal. Investir não é só você estar no Instagram. Então, invista em você. Vamos lá. Tecnologia humana. Nono. Por exemplo, só vou dar um exemplo antes de começar a desenvolver o nono tópico. De quinta para cá, eu estou indo dormir 3, 4 da manhã porque eu estou resolvendo, estou com umas coisas, na verdade estava, né, com algumas coisas bem pesadas para resolver. E hoje, de ontem para hoje, fui dormir 3h30, 4 horas por aí. Às 7 horas eu acordei, peguei a estrada, fui resolver uma coisa no município aqui próximo. Só que eu estava exausto, estava cansado, tive aula no final de semana o dia todo, que eu faço cursos, essas coisas. Mas o que eu vou fazer amanhã? Vou pegar meu carro, vou para a estrada, mas vou descansar numa terça-feira. Mas por quê? Nós temos que ter a consciência de que nosso corpo precisa descansar, nós precisamos ser produtivos. Então, por isso que eu coloquei essa frase, coloque os sábados e os domingos nas segundas-feiras. É só um exemplo. Não espere chegar o domingo para você tirar um descanso. Ah, Cláudio, mas eu trabalho de 8 às 17. Tá, tira a noite, 4, 5 horas, vá conversar com seus amigos. Porque a partir do momento que você não é produtivo, você não vai ter um retorno bom. Priorize seus hábitos. A tecnologia humana é uma ferramenta essencial hoje em dia. Eu faço um desafio com vocês. Vão em qualquer site de empresas que estão instaladas no Vale do Silício. Qual é o pensamento dessas empresas? Tecnologia humana.
essa parte mental, essa parte estrutural do ser humano é essencial hoje em dia para essas empresas. Esse desenvolvimento humano, você se conhecer, você ter limite, você buscar se renovar diariamente é essencial hoje em dia para essas grandes empresas. Mas não é necessário você estar dentro de uma grande empresa para você ter esse pensamento. Eu tenho um pequeno escritório, mas eu tenho esse pensamento na minha cabeça. Trabalhei muito no final de semana. Então, eu vou descansar numa terça-feira. Eu não vou esperar chegar no domingo, me acabar, me ficar estressado, tá cheio de estresse no sangue para descansar no domingo. Hoje eu tenho eu posso dizer, essa graça de descansar na terça, mas eu trabalhei muito para isso. Mas se você não tem, tire um horário, você trabalhou muito o dia todo e não quer esperar o final de semana, descanse. Vá conversar com seu filho, conversar com sua namorada, jogar um videogame. Faça coisas nesse sentido para você ser produtivo, para você pensar em você, tá bom? Eu sempre prezo pela nossa saúde mental, física. Inclusive falamos disso na nossa primeira aula. Essa parte fisiológica é essencial para a gente. Cuidado com o que você come, cuidado com o que você está buscando, porque às vezes eu esqueci o termo agora, mas tem um termo na medicina, autofagia, lembrei, autofagia. Acho que é autofagia, mas vou falar autofagia, mas se eu tiver errado, eu vou consultar, depois eu corrijo, tá bom? Mando no grupo, mas acho que é autofagia. Não, eu não lembro agora. Mas qual é esse termo? Há determinados procedimentos médicos que é feito para curar. No primeiro momento, a pessoa está curando ali, está se saindo bem no procedimento, mas de tanto ela tomar aquilo, ela começa a ter um efeito reverso. Então, se você está trabalhando, se você está de 8 a 8, não, Kleber, eu estou bem, isso aqui está me fazendo bem, isso aqui está... Você acha que está fazendo bem, mas daqui a 1 ano, 2 anos, você vai sentir o peso disso em você. Porque você não está buscando cuidar de você. Você acha que ter aquele dinheiro todo mês vale a pena você trabalhar de 8, tem pessoas que trabalham até 11, meia-noite e nunca tem um tempo para você, nunca tem tempo para a família. Então, uma hora, nosso corpo vai cobrar isso. Então, para que isso não chegue, pense em você. Tecnologia humana. Você é uma ferramenta essencial. Tá bom? Finalizamos o 9º aqui. 10º. 10º, humildade. Humildade acima de tudo. Eu bati muito nessa tecla na nossa primeira aula, né? Você conhecer seus erros, conhecer falhas, vulnerabilidade. A vulnerabilidade faz bem, porque a partir do momento que você reconhece essas vulnerabilidades, você vai buscar melhorar aquilo, você vai buscar crescer cada vez mais para que aquilo não aconteça mais. Não é nenhum demérito, gente, você buscar um psicólogo, você buscar um médico. Eu tenho acompanhamento. Às vezes, quando eu estou muito estressado, muito cansado, eu vou para o psicólogo. Porque eu necessito dessa conversa. Eu necessito conversar com um especialista para saber se minha saúde mental está boa. Mas por que isso? Eu tenho humildade de reconhecer as minhas vulnerabilidades. Eu não vou esperar ficar pior para eu buscar um médico. Então, humildade. Conheça seus erros, conheça suas falhas. Sua falha, às vezes, não é referente a bastante trabalho, mas você é uma pessoa que não se dá muito bem com as pessoas. Você é uma pessoa brigona. Você não tem um network bom. Então, reconheça essas falhas. Busque mudar isso. Então, busque... Eu sou um cara que gosta de trabalhar 24 horas. Gosto de trabalhar, mas eu parei, reconheci minha falha. O que eu necessito? De um psicólogo, eu vou lá, converso com ele. Tudo bem. Meditar. Hoje eu faço meditação.
Tudo que vocês imaginarem para eu ter um estado mental bom, eu faço. Então, complementa a tecnologia humana com humildade, reconhecer onde eu estou errado, o que eu necessito. Gente, nós somos humanos. Se a gente não se cuidar, a gente, infelizmente, essa máquina que nós somos vai falhar e nós vamos se perder. Então, para que nada aconteça, tome cuidado, cuide de você, reconheça, seja humilde, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Eu terminei aqui as 10 características para a gente conseguir alcançar o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Deixa eu só passar aqui para o próximo slide. Pronto. Pronto, gente. Estou aqui no nosso penúltimo slide. Esse aqui foi um bônus que eu trouxe para vocês. Nós falamos um pouquinho, né, da importância da inteligência emocional na primeira aula, mas eu quis dar uma aprofundada aqui, porque é uma tecla que eu acho essencial. A gente está passando por um momento de turbulência, onde se a gente não tiver essa estrutura mental, buscar ajuda, não é vergonha a gente buscar ajuda. Você ter pessoas próximas para lhe ajudar. Se a gente não tiver essa estrutura mental, e eu me importo com vocês, me importo muito com vocês, porque aqui é uma forma de eu retribuir tudo que eu aprendi, é uma forma de ajudar as pessoas que estão buscando conhecimento. Então, eu me importo, não falei, eu pensei, além dessas 10 características, eu vou complementar mais um pouquinho com a inteligência emocional, porque essa é a nossa última aula de PNL. E tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos utilizar no marketing, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Então, a partir do momento que vocês estão 100% motivados, com pensamentos, com diversas skills na mente, que podem ser utilizados, pô, perfeito, fiz meu trabalho. Porque isso vai nos ajudar na nossa próxima aula, na aula de oratória. Tudo que eu estou falando aqui, oratória vai servir completamente. Isso aqui é um preceito, isso aqui é uma base que eu achei essencial para nós desenvolvermos outras aulas. E eu trouxe de novo aqui um pouquinho mais sobre a inteligência emocional. E esses conceitos aqui, eu trouxe mais 4 conceitos de inteligência emocional. Isso aqui são os conceitos desenvolvidos por uma professora chamada Tânia Casarim. Tânia Casarim, ela é formada em Nova York, Coimbra, ela morou muitos anos no Vale do Silício. Uma pessoa excelente, excelente, eu admiro, uma mulher muito inteligente. E ela trabalha justamente nessa parte de desenvolvimento profissional. E ela bate muito na tecla da inteligência emocional. E ela colocou aqui quatro skills, vou chamar de skills. 4 habilidades que nós devemos ter na inteligência emocional. A primeira delas é adaptabilidade. Quando você é obrigado a mudar, né, ou precisa ter essa flexibilização, você começa a desenvolver novas emoções. Você necessita, de uma forma ou de outra, ter essas novas emoções. Então, você tem que ser adaptável. Inclusive, eu tenho uma aula que eu acho que já está até gravada no Instagram, não lembro agora, onde a adaptabilidade é essencial para o profissional de agora, da Covid, pós-Covid e por mais 5 anos. Porque é um cenário onde nós não sabemos. Pelo menos nos próximos 5 anos, não sabemos onde vamos estar pisando. Então, você vai ter que se adaptar. Vai ter que ser resiliente todos os dias. E se você não for resiliente, conforme eu falei para vocês, nós somos um celular. Se a gente não se atualizar, quando aparecer aquele botãozinho lá, atualizar seu celular agora, e se você não atualizar, você vai ter problemas. Não só emocionalmente, mas como financeiramente. Você vai ter que se adaptar ao mercado, vem mudando 24 horas.
Todo dia há principalmente no direito, é uma MP diferente, é uma MP diferente, o tributo tal, não sei o que, vai aumentar, vai tirar. Então você vai ter que ser uma pessoa maleável, se adaptar constantemente. Então, se você se adaptar, você vai ter uma vantagem muito grande. Dentro dessas 10 habilidades, eu falei um pouco da adaptabilidade. Muitas pessoas não se adaptaram ainda. Um dia desse, conversando com um amigo, ele, eu não gosto, eu estou pedindo que minhas audiências fiquem só presencial. Audiência de conciliação mesmo, consumidor. Eu falei assim, mas como assim? Tu vai esperar, mas qual é a necessidade de esperar? Porque eu não gosto. Eu não sei mexer. Uma pessoa ainda não se adaptou. Então, ele está se prejudicando e prejudicando o cliente. Porque é uma coisa simples, se adaptar. O mercado, provavelmente, as audiências digitais vão ficar aí por anos ainda. 1 ano, 2 anos, talvez. Ele vai esperar 2 anos para ter uma audiência que poderia ser resolvida em alguns minutos, mandando mensagem no WhatsApp. Então, adaptabilidade é essencial. Autocuidado. Já bate um pouquinho na tecla também da tecnologia humana. Mas eu trouxe aqui porque é uma profissional falando, Tônia Casarim. É uma pessoa que já está 1000 anos luz à frente do meu conhecimento nessa parte profissional. Então, o que é a PNL? Espelhamento. Pessoas que você vai se espelhar, que você pode querer ser essas pessoas no futuro. E ela é uma das pessoas que eu estou me espelhando. Então, autoconhecimento. Ela dá até um exemplo que eu acho essencial. Por exemplo, quando a gente pega o avião, a pessoa fala, em caso de acidente, coloque primeiro a máscara em você, depois na pessoa do lado. Então, coloque a máscara primeiro em você, cuide de você primeiro, busque conhecimento, busque cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, para depois cuidar do próximo. Foi o que eu fiz. Tive depressão, não me dava bem na área profissional, era todo tempo infeliz. Falei, peraí, tô acabando com minha vida. Deixa eu me cuidar aqui primeiro. Se autocuidado. Coloquei a máscara em mim, o avião estava caindo ali, coloquei a máscara, consegui respirar, consegui levantar o avião e estou passando a ajudar as pessoas próximas. Eu já me sinto confortável para ajudar as pessoas próximas. Eu sou um jovem advogado ainda, mas eu entrei em 2012 na advocacia e eu já passei por muita coisa, muita coisa. Todas essas habilidades aí podem ter certeza que eu utilizei e utilizo no meu dia a dia. Então, cuide de você para cuidar depois do próximo. Porque não adianta duas pessoas doentes querer se cuidar. Não vai dar certo. Aí você vai perder os dois. Então, cuide de você, cuide do outro, vai ficar os dois vivos, firmes e fortes. Tá bom? Conexão. A conexão aqui eu estou falando da gente tem a ver com rapport, mas no sentido da gente buscar ajuda. Passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta, buscar coisas novas, buscar aquele conhecimento não só emocional, mas profissional também. Eu tiro um tempo diariamente, 1 hora pelo menos, eu vou buscar conteúdos de vários lugares possíveis na internet. Mas um dos sites que eu sempre visito é um site de Harvard, onde eles dão diversos artigos gratuitos e excelentes. A maioria das minhas ideias assim, cara, eu tô pensando assim, eu tô com uma dúvida, eu vou pesquisando lá, eu falei, caramba, que artigo top, perfeito. São pensamentos assim que eu admiro, gosto. É uma das ferramentas que eu uso. Quando eu tô com dificuldade, peço ajuda de amigos. Eu não tenho vergonha. Vergonha já ficou lá atrás. Então, gente, eu preciso conversar. Inclusive, só um exemplo, essa semana eu no grupo dos amigos de advogados, gente, vamos. Aqui na minha cidade já reabriu praticamente tudo. Lógico, com
com as garantias essenciais, né, da OMS. Falei, já faz tempo que eu não dou uma saída, vamos tomar um café? Aí todo mundo, tá bom, vamos. É uma forma da gente conversar, uma forma de criar essa conexão. Hoje em dia, gente, a quarentena acabou muitas pessoas. Acabou não só o corona, mas a saúde mental de muitos amigos. Não se cuidaram, ficou, ficou ruim. Inclusive, um amigo meu sócio, estava no Espírito Santo. Falava para ele sempre, Paulo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Ele, não, tal, não sei o quê. Até que ele ouviu e foi buscar essa ajuda. Então, há essa necessidade da gente se cuidar, há a necessidade da gente pensar na gente, criar essa conexão, sair, conversar, que vai dar certo. Coragem é o nosso último tópico. Coragem, como a Tônia fala aqui, coragem é o medo andando. Sabe aquela máxima, tá com medo? Vai com medo mesmo. E muitas decisões eu tomei na minha vida morrendo de medo, inclusive quando eu saí do último escritório que eu trabalhava para montar o meu. E quando eu saí do escritório, a pessoa falou, você vai para o tributário e você não vai conseguir porque você não tem nenhum padrinho. Eu falei, vou lhe mostrar que eu vou crescer. Eu não necessito de padrinho. Eu tenho uma coisa chamada uma força motriz que me ajuda em tudo, que é a força de vontade. Essa é a minha força motriz, força de vontade. Fui lá, mostrei, cresci, e hoje eu me tornei o meu padrinho. Então, a coragem é essencial. Mas como é que você vai adquirir essa coragem? Estando rodeados de pessoas com o mesmo pensamento, praticando essas habilidades, estando com uma inteligência emocional boa, se cuidando, criando conexões, buscando conhecimento. Então, a coragem vem por meio de tudo isso. Então, busquem praticar essas habilidades. E nosso último slide aqui. Essa é uma metáfora que vai estar no nosso e-book, que é referente. Não sei se vocês já ouviram falar da metáfora do lobo, do médico e do lobo, né? O médico, ele perdeu a esposa, ele morava numa cidade onde tinha muita neve, eles tinham que andar de trenó, tudo mais. E certa vez uma criança do vilarejo ficou doente, ele teve que levar essa criança a um centro maior para ter uma consulta mais preparada. E ele teve que deixar o filho dele sozinho em casa. E ele foi. Chegou lá, nessa outra cidade, a criança foi diagnosticada, tomou os remédios necessários, e ele voltou com essa criança para a cidade. Só que no meio do caminho ele falou, vou cortar esse caminho aqui e acho que eu vou chegar mais rápido. Vou cortar o caminho aqui e vou chegar mais rápido na cidade. Só que assim que ele entrou na floresta, os cachorros dele foi puxando o trenó, começaram a vir diversos lobos atrás. Ele começou a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Estou salvando uma criança, eu estou fazendo isso, por que você está fazendo isso comigo? Oh Deus, oh céu, oh azar. Começou a esbravejar tudo e ele começou a pedir para os cachorros irem andar mais rápido, foi. E até que ele chegou na cidade, bem mais rápido, mas assim que ele chegou na cidade, a casa dele estava pegando fogo. E ele chegou na casa dele, conseguiu salvar o filho dele e salvou as duas crianças. E é o que eu quero dizer com isso. Quantas vezes, né, em nossas vidas nós temos lobos correndo atrás da gente? A gente fica se perguntando, nossa, por que isso? Por que aquilo? Ó os céus, ó azar, reclamando dessas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas a gente tem que ter em mente que nem tudo que acontece nas nossas vidas é ruim. Se ele não tivesse cortado o caminho e se os lobos não tivessem ido atrás do médico e da criança, ele não teria salvado o filho dele. Então, nem tudo veio de ruim pra gente. Então, não tenha medo das mudanças.
O medo é inerente, não tem para onde correr. Inclusive, antes da, da aula aqui, eu estava nervoso, fiz minha meditação, como sempre eu falo para vocês, fiz minhas ancoragens aqui. Não sei qual é a religião de você, mas independente, a gente sempre tem que pedir proteção divina, agradecer, porque é uma dádiva a gente estar aqui explicando um pouco mais. Então não tenha medo, não fique esbravejando, sempre tenha esse pensamento de parar, pensar e ver o que eu vou fazer, porque nem tudo é ruim. Tá bom, gente? E eu finalizo aqui a nossa segunda aula. Deixa eu só tirar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Oi, Kleber, boa noite. Gostei muito da tua aula hoje, olha. Inspirador. Tá me Obrigado, doutora. ouvindo? Estou ouvindo. Eu estava ouvindo a tua história, estava me lembrando muito da época quando eu era estudante de direito, né? Você falando sobre buscar, né, conhecimentos. Naquela época eu não fazia muita pesquisa, não tinha muito esse negócio de internet, lives, como a gente tem hoje, né? Um conhecimento dentro de casa. E naquela época eu fiz todo tipo de curso que tinha gratuito no Tribunal de Contas, na escola da magistratura mesmo, quando eu era estudante, fazia muitos cursos por lá, assim, gratuitos, né, que tinha, que na época também eu não tinha como pagar também os cursos, né, então eu fazia os gratuitos que servia já de horas complementares e já fazia o meu caderninho já pro exame da ordem, já esperando o exame da ordem já. Então foi assim que eu consegui a ter assim aquele conhecimento que quando eu fui fazer a minha prova já foi assim muito leve, foi muito tranquilo. Eu levei assim o exame da ordem como uma brincadeira para mim. Eu assim acho que a fase mais feliz da minha vida foi fazer o exame de ordem. Diferentemente do que eu ouço muito por aí de alguns colegas que estão ainda prestando o exame, né? Eles acham assim o terror, né? No meu caso não, eu já fiquei muito feliz e satisfeita de estudar e mais satisfeita ainda com o resultado ainda que veio, que foi a minha aprovação. Kleber, acho que travou. Travou. Não estou ouvindo, doutora. Consegue ouvir agora? Estava Tá, desligado. agora estava. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Doutor Kleber, eu acho que teve algum probleminha na conexão, mas ele vai já retornar. Tá. E é bem isso mesmo, né? Eu não sei vocês, se vocês estão gostando, mas eu já vou deixar aqui o meu depoimento, que tanto na primeira aula quanto nessa, eu já consegui te extrair algumas coisas que eu preciso ainda hoje melhorar, né? Algumas coisas, claro, a gente já consegue fazer de um modo mais automático até, porque quando a gente começa a prestar atenção, né? Tudo bem, passei na OAB, ou eu sei que tem gente aqui que ainda está nesse processo, né, de faculdade, de começar a estudar para o exame de ordem, e o meu exame de ordem, falando especificamente disso, foi muito mais questão de utilizar técnicas de PNL, porque a minha mente travava. Eu dava mentoria em um curso para poder ter a bolsa lá, para poder fazer a segunda fase, e eu sabia tudo de direito material, de direito processual. Muitas vezes eu fui escalada para ajudar, para dar aula ali, dar o suporte, mas quando chegou a minha vez de
fazer a prova, eu simplesmente travei. E hoje, depois que passou tudo isso, eu sei que foi muito mais questão de mentalidade, né? De utilizar essas técnicas para blindar a minha mente. E por isso é muito importante, por isso que a gente está começando esse curso justamente com essas técnicas, porque de nada vai adiantar a gente já começar com o direito tributário, que é o nosso foco aqui, né? Mas se a gente começar a falar sobre as nossas crenças limitantes, se a gente começar a falar sobre oratória e depois a gente vai falar sobre como fechar contratos, né, na área tributária de forma específica, e a partir daí a gente vai construindo como saber trabalhar na área tributária. A gente sabe que hoje em dia, não só no tributário, mas transmitir o conhecimento tem sido algo que nem todos fazem. E falando do direito tributário especificamente, muitas pessoas não querem entregar o ouro. E também, por não sei como é que é na faculdade de vocês, não sei como foi, mas na minha época eu detestava o direito tributário. E assim, eu comecei a desconstruir a minha imagem de direito tributário através de um professor. Porque até então eu achava que era uma matéria muito difícil, eu acreditava que só conseguia ter êxito no tributário se você tivesse um apadrinhamento. Então, tudo isso a gente precisa desconstruir em nós mesmos. E é por isso que a gente começou falando sobre as técnicas de PNL. E eu gostaria de saber, a doutora Franci já falou aqui com a gente, e eu gostaria de saber se tem mais alguém que queira compartilhar conosco hoje. O doutor Kleber chegou. Deixa eu ver se vocês estão falando algo no chat aqui. Estão me ouvindo? Perdão, meu celular descarregou. Estava tão bom que eu esqueci de colocar no carregador. Perdão, gente. Por favor. Pode falar, vamos lá. Já? Pois é, só respondendo a Franci, né? Eu vi um pouquinho que a doutora falou também de gente... deixa eu ligar aqui minha câmera. Pronto. Então, a gente vencer essas dificuldades, né? Só relembrando a Franci também, que eu estudava na biblioteca da faculdade. Eu estudava com os livros de lá. E eu passei, acho que foi no oitavo, na primeira fase, a segunda fase eu já fui fazer no nono. Então a gente vencer essas dificuldades. É essencial a gente sempre ter esse pensamento, e principalmente na área tributária, né? É uma área onde há muitos estigmas de que você só vai conseguir se você tiver um padrinho, se você já for um expert. Hoje não. O direito digital, na verdade, essa sociedade da informação, ela trouxe uma democracia muito maior no direito, né? Porque hoje você pode oferecer o mesmo conteúdo de que um grande escritório. Hoje as pessoas podem ver você. Você está do nível desses escritórios gigantescos aí. Basta você ter um conteúdo bom, basta você ter um desempenho melhor. E por diversas vezes, acredito que você que está me ouvindo, é muito melhor do que muitos escritórios. Porque você, na maioria das vezes, abraça a causa com o coração. Sabemos que quando você tem muita demanda, você já deixa fugir, você é só mais um processo. Então, eu tenho certeza que vocês estão buscando esse conhecimento para crescer cada vez mais. Já pegando um pouquinho da doutora Alaf falou, a nossa mentoria foi justamente um degrau. A gente subiu 2 degraus, né? Degraus nessas últimas 2 aulas, né? PNL 1, PNL 2, vamos oratória 1, oratória 2, vamos falar de marketing e vamos falar também de fechar contratos. Então, qual é a cronologia disso? Ter uma saúde mental boa
para a gente entender quais são as nossas falhas. Acabei de falar aqui de diversas skills, diversas habilidades que nós temos que ter nessa nova sociedade, né? Essa sociedade, essa economia do século XXI, onde nós somos verdadeiros vencedores. Nós estamos aqui superando uma pandemia, onde infelizmente perdemos muitos entes queridos. Eu perdi entes queridos nessa pandemia, mas estamos sendo agraciados por Deus por estarmos aqui se ajudando. Eu estou passando um pouquinho do meu conhecimento, vocês estão me ensinando um pouquinho com o conhecimento de vocês, com os feedbacks de vocês. Então, nós somos agraciados. Então, nós estamos nos ajudando mentalmente. E vamos desenvolver técnicas de como a gente deve prospectar clientes no marketing e futuramente como fechar contratos. Porque não adianta a gente estar com a saúde mental boa, não adianta a gente estar aparecendo, diversos clientes chegando no nosso escritório, mas e aí, como é que a gente vai fechar esse contrato? Então, a mentoria veio justamente para a gente galgar essas escadas, galgar até o sucesso. Então, fico muito feliz por estar ajudando vocês de certa forma, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu só ver os comentários aqui, que como o meu celular... Aproveitar que tu tá vendo os comentários, eu gostaria de agradecer por mais uma sessão brilhante, né, Kleber? Você que é um menino prodígio, é espelho para muitos advogados, e isso é motivo de orgulho para mim, por poder trabalhar ao teu lado. Então, parabéns nós, né? por mais uma condução dessa sessão maravilhosa. Eu que agradeço, doutora Rajane. Não é puxar sardinha, a brasa para nossa sardinha, né? Mas a nossa presidente, ela é uma líder. Eu tenho muita inspiração nela, porque apesar do avião estar caindo, a gente está ali todo mundo desesperado, ela sempre tem a excelência de acalmar a gente. Eu não sou uma pessoa 100%, gente. Eu sou como vocês. Às vezes eu tenho ânsia, garra para tudo, mas às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso do meu tempo para pensar como que eu vou lidar diante daquela situação. E às vezes a gente necessita, e por diversas vezes a nossa líder, ela acalmou a gente. Não é nenhum demérito falar, o Kleber precisa de ajuda, eu sempre precisei de ajuda e sempre vou precisar de ajuda. Inclusive, se vocês verem aqui, isso aqui são minhas metas, atrás aqui. Eu tive aula no final de semana, ainda falta colocar algumas coisas, eu sou um cara visual. Eu perguntei pra minha namorada, posso colocar na parede? Ela, não, vai ficar feio. Mas se eu ficar no papel, eu não vou conseguir desenrolar. Aí eu, então gruda aí. Então comecei a grudar. Essa é a minha ajuda. Eu reconheço que eu não sou um cara tão organizado assim, com papel, tem que estar tudo grudado, tudinho. Então, eu necessito disso, necessito de vocês. Na nossa última aula, a gente teve feedbacks incríveis. Eu busquei melhorar, as pessoas falaram, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, então foi essencial. Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu estou aqui como mentor, só para explicar um pouco do que eu já passei. Vocês podem me olhar assim, o Kleber tem 28 anos, é um jovem advogado, mas essa minha ânsia de querer crescer na vida me ajudou muito. Sofri bastante, mas eu tenho no pensamento que o sofrimento pior já foi. Já está lá atrás, superei. Hoje tenho meus escritórios, tenho meus clientes. Hoje eu advogo para uma multinacional. E às vezes eu paro para pensar assim, caramba, eu tenho 2 anos de advocacia, eu tenho uma multinacional no meu leque de clientes. Eu fico assim, o quanto eu sou louco para a gente enfrentar esses medos, porque se eu fosse pensar no que as pessoas me falaram lá atrás, acho que eu não teria nem me formado. Essa é a verdade. Então, a mentoria chegou para a gente se ajudar. Já falamos de PNL, da programação neurolinguística, da necessidade da gente ter essas habilidades nas nossas mentes, instalar esses aplicativos. Vamos falar um pouquinho de oratória também, que é essencial para você. E vamos falar de contratos, diversos outros cursos. Tem
Arbitragem também, nossa, a arbitragem é essencial, principalmente para o advogado de agora. Falo de agora porque tem pensamentos que, que tem advogados com pensamentos antigamente ainda, que não vão mudar porque não querem se adaptar a essa nova tecnologia. Então, gente, agradeço mais uma vez. Se alguém tiver, antes das considerações finais, tiver alguma ponderação a fazer, Opa, talvez boa noite. comentários. Boa noite, doutor. Aqui é o Janderson, sou de Teresina. Boa noite, Janderson. Seja bem-vindo. Que satisfação de tê-lo aqui. Opa, eu que agradeço. Eu achei bem interessante a questão de hoje, da última aula também, mas essa eu achei ela mais prática, mais pontual, consegui me ver melhor em algumas situações. Na objetividade, por exemplo, eu parei para analisar que quando essa pandemia começou, a gente começou a surgir também muito conhecimento jurídico e começou a aparecer de diversas áreas diferentes e muitos são bem interessantes, mas não dá para a gente abarcar tudo. Então chegou um momento que eu comecei a selecionar, não tem como assistir várias lives, não tem como estudar essa gama de coisas, vou ter que começar a focar. Inclusive, meu foco foi mais para tributário. Eu ainda sou acadêmico, eu terminei o 6º período agora, tive tributário agora, na pandemia, e era a matéria que eu já esperava, acho ela interessante, e comecei a focar nessa matéria. E foi quando eu conheci a OAB do Amazonas também, e outras instituições que sempre estão fazendo live e venham sempre acompanhando, e focar nessas.